Vamos ler diversos trechos, começando em Êxodo, e o capítulo 30. Êxodo, capítulo 30, e versículo 1. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado será quadrado, e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos 2 cantos as farás de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com o que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Esse será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as suas pontas, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Livro de Levítico, Levítico capítulo 9, versículo 23, no dia em que foram consagrar o tabernáculo, diz Levítico 9, 23, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Levítico capítulo 16, falando sobre o dia da expiação. Levítico capítulo 16, versículo 11. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor. Livro de Números, capítulo 16 também. Números capítulo 16 conta a história da rebelião de Coré. Nós não vamos tomar tempo para ler toda a história, que eu creio que é conhecida. Vamos começar lendo só no versículo 32. Números capítulo 16, versículo 32. E a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus bens. Versículo 35. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso.
versículo 39. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor. Repare essa expressão, nenhum estranho. Agora no Novo Testamento, o Evangelho escrito por João, e o capítulo 4. João capítulo 4, versículo 23, palavras do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz, João 4:23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Agora na Epístola aos Hebreus, e o capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 2. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, ou literalmente, ao qual pertencia o incensário de ouro, e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor. Finalmente, no livro de Apocalipse, duas leituras, primeiramente no capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E capítulo 11, Apocalipse capítulo 11, versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Fizemos bastante leituras. Eu não sei se o tempo não vai permitir considerar todas. O relógio anda mais rápido do que a gente gostaria, mas o que não der para considerar, você pode meditar depois. O que eu queria tentar apresentar são três coisas sobre esse altar de ouro, o altar de incenso. Lembrando mais uma vez da colocação dele dentro do santuário, dentro daquilo que nós estamos considerando como figura da igreja local. Lá dentro do santuário havia a mesa com os pães, o candeeiro com a sua luz e esse altar com o seu incenso. Então os pães falam de Cristo e o alimento que Ele nos dá. O candeeiro com a sua luz fala do Espírito Santo e a direção que Ele nos dá. E tudo isso para possibilitar o serviço do altar de incenso. A adoração a Deus era realmente a finalidade do tabernáculo. Assim como a finalidade de uma igreja local hoje é para que Deus seja glorificado. Para que possamos exaltar ao Pai, precisamos ser edificados pelo Senhor Jesus Cristo e ensinados pelo Espírito. Mas agora chegamos naquilo que é a principal função de uma igreja local: glorificar a Deus. Eu queria pensar primeiro na santidade desse altar, e isso fala-nos um pouco sobre o ato de adoração. Em segundo lugar, sobre o serviço desse altar, e isso vai nos falar sobre os adoradores, quem é que pode adorar. E depois, conforme o tempo permitir, a solenidade desse altar, um alerta para todos nós
em relação à questão da adoração. Começando com a santidade do altar. Nós lemos em Êxodo 30 e versículo 10 que esse altar era santíssimo ao Senhor. Num certo sentido, todos os móveis do tabernáculo eram santos. Foram feitos sob ordem de Deus, separados para Ele. Mas como eu tenho destacado várias vezes nesses estudos, é importante ver o que Deus destaca. E Deus chama atenção para algumas coisas. E desse altar de ouro, o Senhor quis dizer isso, era santíssimo. A mesa também era, o candeeiro também era, mas Deus chama atenção para esse altar, um altar santíssimo. Tem 3 detalhes sobre ele, que vão reforçar essa ideia de santidade. O primeiro é a altura dele. Pensando não só especificamente nos móveis, mas nos ingredientes. Como eu usei num outro estudo essa expressão. Não sei se é a expressão adequada, mas você entende o que eu quero dizer. Aquelas coisas que eram colocadas sobre os móveis. O incenso colocado no altar de incenso ficava mais alto do que as outras coisas ali no tabernáculo. Começando lá fora, com o altar de holocaustos, os seus lados eram mais altos do que o altar de ouro. Mas lembre como nós vimos que havia uma grelha nele que chegava até a metade do altar. Se o altar de holocaustos tinha 3 côvados de altura, a grelha alcançava apenas 1,5 côvado do chão, que era onde seria colocado o sacrifício. E se você traçasse uma linha paralela ao solo, nessa altura, 1,5 côvado, você iria ver que naquela altura estavam os sacrifícios, em cima do altar de holocaustos. Naquela altura estavam os pães, em cima da mesa da proposição. Naquela mesma altura, 1,5 côvado, estava o propiciatório, com o sangue espargido sobre ele. A única coisa colocada mais alta do que essa linha imaginária de 1,5 côvado era o incenso colocado sobre o altar de ouro, 2 côvados de altura. Lembrando que sobre o candeeiro e a pia, nós não sabemos a sua altura, mas daquilo que Deus quis descrever para nós, nada seria colocado mais alto do que o incenso. Repare também que esse altar está mais perto do Santo dos Santos do que qualquer outra coisa. Sempre lembrando da simbologia. O pátio lá fora é o lugar do povo comum, o santuário é o lugar dos sacerdotes, mas lá dentro do Santo dos Santos é o lugar de Deus, é o Santo dos Santos, é o lugar mais santo no santuário, o lugar reservado para a presença de Deus. Não havia nada fora do véu. Lembre que era o véu que separava o Santo dos Santos do santuário. Não havia nada do lado de fora do véu que estava mais perto do véu do que esse altar de ouro. Eu destaquei um pouco na leitura, não sei se deu para perceber no versículo 6 do capítulo 30, como Deus repete esta questão da proximidade do altar em relação à arca e em relação ao propiciatório. Mas até mais interessante do que isso é lá em Hebreus 9, onde o escritor, inspirado por Deus, diz que esse altar de incenso de ouro pertencia ao Santo dos Santos. Lá ele chama essas 2 partes do tabernáculo de 2 tabernáculos, 2 partes distintas. Na primeira ele fala do candeeiro, da mesa e dos pães. Mas ele diz que o incensário de ouro, o altar de incenso, pertencia, não diz que estava lá dentro, a palavra usada diz pertence, está relacionado com a arca e o propiciatório atrás do véu, mostrando assim que o serviço desse altar de incenso, apesar do altar ficar do lado de fora do véu, do lado de fora do Santo dos Santos, o serviço dele é um serviço relacionado com o Santo dos Santos. E aquele trecho em Levítico 16, que fala do dia de expiação, deixa isso muito claro.
não era possível entrar no Santo dos Santos sem primeiro aquela nuvem de incenso, encher o santuário e, de certa forma, esconder o propiciatório dos olhos do sumo sacerdote. Então esse altar, mais elevado do que os outros móveis, mais perto do Santo do que os outros móveis, e o único desses móveis fora do Santo dos Santos, que é visto lá no céu. Hebreus 9 diz, como nós pensamos no primeiro estudo, que tudo no tabernáculo representa as coisas no céu. Então qualquer detalhe do tabernáculo, qualquer colchete, ou qualquer dessas pequenas coisas, fala de alguma coisa no céu. Mas lá em Apocalipse, só são mencionados 2 móveis: a arca no capítulo 11 e o altar de ouro no capítulo 8, os 2 versículos que nós lemos hoje. Então esses 3 detalhes, principalmente tomados juntos, estão ilustrando essa verdade de Êxodo 30 e 10. O tabernáculo era santo, os seus móveis eram santos, o altar de ouro era santíssimo. E isso ilustra algo que eu tenho mencionado já algumas vezes nesses estudos e que eu queria enfatizar agora. Mais importante, mais elevado, mais nobre do que qualquer outro serviço que nós possamos fazer aqui na terra hoje, está a adoração. Tem muita coisa que nós, como salvos, precisamos fazer. Efésios 2:10 diz: nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então temos que fazer boas obras. 1 Pedro 2:9 diz: nós devemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos que pregar o Evangelho, temos que edificar uns aos outros, temos que ensinar, passar aos outros aquilo que aprendemos. Tudo isso é necessário e tudo isso faz parte da vida individual do cristão e da vida coletiva da igreja. E eu não quero sugerir que nenhuma dessas coisas é de segunda importância ou que deve ser deixado de lado. Uma igreja local e os cristãos individualmente devem se dedicar às boas obras, ao evangelismo, ao ensino da palavra de Deus. Agora, se a nossa vida se limita a essas coisas, se nós estamos fazendo esmolas, evangelizando e ensinando, então nós nem sabemos o que é ser cristão. Não é isso o alvo que Deus tem para nós. É importante, é necessário, mas deveria ser visto como um fim para um meio. Inverti completamente, um meio para um fim. Obrigado pelos irmãos que me corrigiram aí. Uma forma de nos levar a um alvo. O alvo nosso aqui na terra não é essas coisas que eu tenho mencionado. Efésios capítulo 1 diz que nós somos predestinados a fim de sermos para louvor da sua glória. O tabernáculo precisava do altar de holocaustos, mas para que os sacerdotes entrassem na tenda, era necessário o pão e a luz do candeeiro, mas para que o sacerdote pudesse chegar diante do altar de incenso, queimar o incenso e poder entrar na presença de Deus. Assim também nós precisamos fazer boas obras, precisamos evangelizar, precisamos ensinar, mas tudo isso visando um fim, visando um alvo: que homens e mulheres sejam feitos adoradores. O Pai procura adoradores, Deus quer ser adorado, e qualquer coisa que você faça para contribuir para isso, pregando o Evangelho para que pecadores sejam salvos, ensinando os salvos como adorar a Deus de uma forma melhor, fazendo boas obras para aliviar as cargas daqueles que estão sofrendo, qualquer coisa que você faça e que contribua para isso, é bem feito, mas sempre tendo em vista, o alvo é que Deus seja glorificado, que almas possam adorar a Deus enquanto estão aqui na terra.
Porque um detalhe interessante, a única coisa dessas todas que eu tenho mencionado, a única que vai continuar no céu é a adoração. No céu nós não vamos fazer boas obras, ninguém vai precisar de esmolas, ou de uma ajuda, ou de um braço amigo, não haverá sofrimento lá. No céu nós não vamos evangelizar, no céu nós não vamos ensinar e nem estudar a palavra de Deus, mas no céu, diz Apocalipse 5 e muitas outras partes da Bíblia, no céu nós estaremos adorando a Deus. Adoração a Deus é a ocupação mais elevada do cristão aqui na terra. Antes de aplicar isso de uma forma um pouco mais prática, que é algo que tem pesado no meu coração hoje, eu queria pensar rapidamente sobre os adoradores, pensando agora no serviço desse altar de ouro. Pensando na santidade dele, vemos a santidade do ato de adoração. Agora, alguns detalhes sobre o serviço dele ilustram aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 4. O Pai procura a tais que assim o adorem. Tais o quê? Os verdadeiros adoradores que o Senhor acabou de mencionar. Que assim o adorem. Adorem como? Em espírito e em verdade. Então a expressão que o Senhor disse àquela mulher samaritana é: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e que o adorem em verdade. Essas três coisas são ilustradas para nós no altar de incenso, o altar de ouro. Esse altar não era para receber nenhum sacrifício. Isso foi levantado hoje à tarde, naquela conversa que tivemos aqui no salão, e é mencionado em Êxodo capítulo 30, versículo 9. Não havia grelha, nenhum animal era sacrificado sobre ele, era só para incenso. Mas talvez alguém pergunta, de onde vinham as brasas, de onde vinha o fogo para esse altar? A Bíblia não diz. O fogo do altar de ouro vinha do altar de holocaustos. Mas lendo lá em Levítico 16, o trecho que lemos hoje, a conclusão lógica a que chegamos é que era isso que acontecia. Lá é descrito o procedimento que Arão iria cumprir no dia da expiação, que é o dia 10 do 7º mês. Hoje à tarde alguém aqui no estudo, alguém falou que era o dia 16, mas é o dia 10, eu cometi um erro. Então, corrigindo isso, se alguém talvez gravou a data errada. No dia 10 do 7º mês, Arão iria oferecer um sacrifício sobre o altar de holocaustos, lá fora no pátio. Depois ele iria pegar brasas e entrar para dentro do véu e colocar incenso na presença do Senhor. Então, lendo Levítico 16, eu creio que nós podemos afirmar: o fogo no altar de ouro, o fogo para queimar o incenso, vinha do altar de holocaustos, de onde havia sido oferecido o sacrifício. Eu creio que é muito fácil aplicar isso. Adoração é fruto de conversão. Adoração é feita por aqueles que são salvos. Adoração é baseada no holocausto. Se o animal não fosse oferecido lá fora, Arão não teria direito de queimar incenso aqui dentro, na presença de Deus. E assim também espiritualmente. Se alguém não é salvo, se nunca passou pelo altar de holocaustos, se nunca passou pelo Calvário, usando linguagem figurativa, se os pecados dele não foram reconhecidos por ele como tendo sido expiados lá na cruz do Calvário, suportando toda a intensidade do fogo da ira de Deus, se ele não é salvo, ele não tem direito de adorar a Deus. O Pai procura verdadeiros adoradores, não lobos vestidos de ovelhas, não incrédulos que querem se fazer passar por filhos de Deus. O Pai procura verdadeiros adoradores. Um pré-requisito para adoração é conversão. É preciso ser salvo. Um segundo pré-requisito é consagração. E nós vemos isso não por nenhum versículo na Bíblia, mas pela maneira como Deus
estruturou as coisas aqui em Êxodo capítulos 25 até 30. Eu não sei se você prestou atenção nesses dias conforme fomos lendo, mas você pode olhar depois. Começando no capítulo 25, Moisés está registrando aquilo que Deus revelou para ele no monte. Ele começa com a arca, depois o propiciatório, depois a mesa, depois o candeeiro. Entrando no capítulo 26, ele vai falar das cortinas, das tábuas, depois do pátio. E quando ele chega no final do capítulo 27, ele já descreveu todos os móveis e todas as cortinas e todas as tábuas do tabernáculo, a não ser a pia e o altar de ouro. E depois ele abre um parêntese, e ele mostra como Deus revelou que Deus escolheu Arão e os seus filhos. Capítulo 28, as vestes que esses sacerdotes precisariam usar. Depois no capítulo 29, Deus ensina Moisés como consagrar Arão e os seus filhos, e fala do sacrifício que precisaria ser feito uma única vez para a consagração de Arão e os seus filhos, fazendo expiação pelos pecados deles. E depois que Deus fala da consagração dos sacerdotes, ele volta a falar do tabernáculo e descreve o altar de incenso no capítulo 30, e ainda no capítulo 30 a pia de cobre. Não é por omissão que o Espírito Santo deixou esses dois para depois. Ele não esqueceu. Muitas vezes nós esquecemos. Nesses estudos eu já precisei voltar atrás algumas vezes, corrigir uma falha. Nós fazemos isso, mas Deus nunca comete falhas. Não é por acaso, por omissão ou por descuido, mas propositadamente. O Espírito Santo inspirou Moisés a relatar primeiro todo o restante do tabernáculo, depois a consagração dos sacerdotes, e depois a pia e o altar de ouro. E eu vejo nisso uma ilustração daquele princípio claro da palavra de Deus. O adorador precisa ser consagrado. Deus quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Em espírito eu estou entendendo sinceramente, não da boca para fora, não formalmente, não mecanicamente, friamente, mas com sinceridade de coração. Alguém que está adorando a Deus porque consagrou-se a Ele e deseja sinceramente adorá-lo. Alguém que está adorando a Deus não para que os irmãos vejam, mas porque sabe que Deus merece. Algo sincero, algo vindo de dentro. É necessário ser convertido, mas é necessário que aquele que creu também seja consagrado. E consagrado, aqui eu não estou pensando tanto num sentido assim religioso, como a palavra é muito usada hoje, mas simplesmente no sentido de entregar-se a Deus, disposto a fazer a vontade dele. Vamos mais rápido um pouquinho. Os que eram convertidos eram consagrados, mas é ilustrado aqui também em Êxodo 30 o fato de que eles precisavam ser conhecedores da vontade de Deus, não só verdadeiros adoradores, não só adorando em espírito, mas também adorando em verdade, adorando de uma forma correta, segundo aquilo que Deus tem revelado. E eu digo isso pela maneira como o altar de ouro está relacionado com o candeeiro. Deus diz em Êxodo 30, versículos 6 e 7, que quando Arão chegasse para cuidar das lâmpadas de manhã cedo, ele queimaria incenso sobre o altar. E quando ele chegasse para cuidar das lâmpadas à tarde, ele queimaria incenso sobre o altar. Incenso só era oferecido quando o candeeiro era cuidado, quando as lâmpadas eram limpas e o azeite renovado. Falando assim da necessidade de haver luz para que Arão visse o que ele estava fazendo, para que ele andasse como alguém que sabe onde está pisando, alguém que sabe o que está fazendo. Lembrando-nos da necessidade que nós temos de sermos guiados pelo Espírito Santo, adorando a Deus em verdade,
conforme a maneira que Ele quer que nós o adoremos. É necessário ler a sua palavra, conhecê-lo melhor, para poder adorá-lo de uma forma melhor. Eu queria aplicar isso de uma forma bem prática para todos nós aqui, e a questão da solenidade desse altar fica para você meditar se tiver tempo depois. Eu só vou sugerir alguma coisa para você pensar. Existem 3 listas que você pode fazer relacionadas com esse altar. Se você pensar nas proibições relacionadas com ele, você vai encontrar 3 vezes a palavra estranho. Nós lemos hoje: nenhum incenso estranho, nenhum fogo estranho, nenhuma pessoa estranha aproximando-se desse altar. Tem 3 punições só mencionadas na Bíblia relacionadas com esse altar. Uma vez saiu fogo da presença do Senhor e matou os 2 filhos de Arão, Levítico capítulo 10. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu os sacerdotes que foram atrás de Coré. E o rei Uzias, entrando para queimar incenso, ficou leproso. E tem 3 vezes. Nós lemos hoje em Levítico capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 16, em que o poder de Deus foi manifestado em relação a esse altar. Fogo saindo dali, ou para bem ou para mal. São 3 listas individuais. Cada uma delas pode ser estudada com cuidado, com proveito. Mas uma coisa interessante, nas 3 listas, você vai encontrar em todas elas o erro de Nadab e Abiú, Levítico capítulo 10, e o erro de Coré, Levítico capítulo 16. E meditando sobre esses 2 erros, a solenidade do ato de adoração vai ficar muito mais evidente. Deus procura adoradores. Deus quer ser adorado, mas Deus não aceita ser adorado de qualquer forma. Venha com um coração leviano, trazendo fogo estranho, e Deus não vai aceitar. Venha com um coração rebelde, como Coré, e Deus não vai aceitar. Deus quer adoração, mas Deus tem algumas exigências, e a santidade dele justifica isso. E nós deveríamos ter santo temor e reverência na presença dele. Mas em terminar, antes do intervalo, eu apelo, principalmente aos jovens aqui presentes, que você se dedique acima de tudo a ser um adorador, uma adoradora. Eu sei que tem muitas coisas que precisam da sua atenção. Eu não conheço como era a vida no passado, mas pelo que ouvimos falar, nunca houve uma época como agora, em que tem tantas coisas exigindo a atenção das pessoas. Eu sei que você tem que trabalhar, para trabalhar você tem que estudar, então faça isso, e faça bem feito. Não faça de qualquer forma, de forma relaxada, faça bem feito, dedique-se aos estudos. Quando você trabalhar, se já estiver trabalhando, dedique-se a isso. Se tiver uma família, mulher, crie os seus filhos no temor do Senhor, faça com todo esmero, com toda aplicação. Mas nunca permita que essas coisas tomem o primeiro lugar e impeçam você de ser um adorador. Nunca se iluda pensando, bom, eu vou dedicar aqui uns 10, 12 anos para minha formação, e depois, quando estiver tudo tranquilo, eu vou ter muito tempo para dedicar a Deus, a obra dele, e para ser um adorador. Não funciona assim. Nesse sentido, as palavras do Senhor são muito verdadeiras. Quem é fiel no muito, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é infiel no pouco, será infiel no muito também. Se você não consegue achar tempo para adorar a Deus agora, quando o tempo é escasso, você não vai querer tempo para adorar a Deus quando tiver tempo sobrando. Então faça um compromisso agora, quando você é jovem, que você não vai permitir que Satanás use o mundo para roubar os melhores anos que você tem. Quando você tem mais ânimo, mais dedicação, a sua mente está mais alerta. Talvez você pense que vai continuar assim para sempre,
mas não precisa passar muito dos 40 anos para perceber que as coisas mudam. A força diminui, o seu vigor intelectual diminui, e eu não conheço muitos cristãos que passaram dos 40 e que não lamentam o tempo perdido na juventude. Então não repita o erro que muitos antes de você cometeram. Entenda a necessidade de fazer prioridades. Tem muita coisa que você precisa fazer, faça, mas coloque lá em primeiro lugar, adorar a Deus. Adorar não é sinônimo de cantar. Cantar é uma forma de adorar a Deus, mas há muitas outras. Mas coloque essa prioridade. Eu sou convertido, então eu quero me consagrar a Deus, eu quero conhecê-lo melhor, para que eu possa ser um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. Deus honrará esse compromisso, e você nunca se arrependerá do que você fizer para o Senhor agora, preparando-se para uma eternidade toda, quando estaremos adorando ao Senhor. E vocês que estão na minha frente, que já não são jovens como eu, sempre é tempo para adorar a Deus. Talvez possamos lamentar tempo perdido no passado, mas podemos aproveitar o hoje. Deus procura adoradores. Ele procura adoradores verdadeiros, que o adorem em espírito e em verdade, que Ele possa encontrá-los hoje no nosso meio, aqui em Gama.